Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Neila é de São Paulo. Ela nos contou que teve 2, talvez 3 EQMs. Quando a ouvimos, percebemos que de fato ela teve 3. A primeira quando ela tinha entre 13 e 5 anos de idade. A segunda e a terceira quando ela já era adulta. Foi uma experiência muito surpreendente. Ela se viu diante de uma outra realidade que a ensinou muito e a ensina até hoje. Vamos conhecer a história dela? Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas agora. Se vocês gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Boa tarde, Neila. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, as suas 2 experiências de quase morte e outras experiências que você queira nos contar. Por favor, se apresente, nos diga de onde você está falando e não nos poupe de nenhum detalhe sobre suas experiências, por favor. É muito importante. Mais uma vez, muito obrigado desde já e a palavra está com você. Oi, Carlos. Muito obrigada. Obrigado por me ouvir, já agradeço muito. Meu nome é Neila, eu sou dona de casa e eu tive algumas experiências que eu só pude entender que foi EQM através do canal. Eu vou começar com uma que eu não sei se foi uma EQM porque eu era muito pequena, mas eu tinha um sonho recorrente de que eu, como espírito, uma menininha de 3 a 5 anos, descia, eu estava em algum lugar no alto, eu descia e chegava até a entrada do pronto-socorro da minha cidade, Natal, e eu já entrava flutuando, a porta se abria ou eu passava por ela, eu sei que eu entrava já direto, ia no primeiro quarto de internação e da porta eu via eu mesma, eu criança ali na cama, minha mãe sentada na cama comigo e logo depois chegava meu pai. E naquele momento eu só estava olhando e eu lá na cama começava a passar mal. E minha mãe, emocionada também, começou a passar mal junto. E o meu pai foi um pouco rude com ela, falando, nossa, mas em vez de você cuidar dela, você passa mal junto. Nesse momento, o sentimento que eu tive não foi eu sabia que eram meus pais, e eu sabia que era eu que estava ali. Mas foi um sentimento, o pensamento que veio à minha mente foi, nossa, por que ele trata ela tão mal assim? Não precisava. E acabava ali o sonho. Eu sonhei inúmeras vezes isso, e começou a ficar, meu Deus, por que eu não paro de sonhar isso? Por que fica vindo? Até que um dia eu tirei a dúvida com a minha mãe. E eu falei, mãe, aconteceu isso? Eu era pequena, a mãe passou mal, o pai chegou com um jaleco de onde ele trabalhava, eu lembro certinho. Com um jaleco, era horário de almoço, ele tinha ido me visitar. E ela falou, aconteceu isso sim, essa cena aconteceu. E isso eu guardei para mim, até então. Então, eu descobri que aquilo não foi um sonho, aconteceu, eu vi. Aí agora para minha primeira EQM. A minha primeira EQM, eu estava fazendo um tratamento dentário e eu peguei dengue na mesma época, mas eu não sabia ainda que eu estava com dengue. Continuei tomando as medicações, e eram medicações fortes, né, por causa do tratamento, e acabou que estourou uma úlcera. E eu fazendo aqueles exames, né, da dengue, que você tem que fazer o hemograma sempre, num deles que eu fui buscar, o médico do pronto-socorro não deixou nem eu sair do pronto-socorro. Ele falou, você está com uma hemorragia gravíssima. Ele não deixou nem eu ir para casa, pegar roupa, nada. Ele falou, não, daqui você não sai, porque a qualquer momento vai parar seu organismo, você não tem sangue, menina. E já me internou. Internada, eu lembro da enfermeira aplicando 3 bolsas de sangue, eu tive que tomar na época. Na primeira bolsa de sangue, quando ela aplicou, Neila, se não acontecer alguma coisa, você me chama, tá? Pode ficar aí quietinha. Eu falei, tá bom. Eu falei, bom, não tenho o que fazer. Tô internada, vou ter que aguentar, vou ter que me curar, que eu sempre fui muito estressada, sempre querendo fazer tudo.
Eu falei, não adianta, Neila, acabou. Fica aqui quietinha que você vai tomar o sangue e depois você vai para casa. Deitei e pensei assim, também vou descansar. Eu achava que eu estava cansada, né? Na verdade, eu era fraca. Eu falei, eu vou dormir. E eu deitei na cama do hospital, puxei o lençol e escureceu tudo. Mas eu nem me toquei, que era um meio-dia, não tinha como escurecer só porque eu coloquei um lençol na cabeça. Mas eu pensei assim, eu vou dormir, que gostoso, tudo escuro. Eu gosto de dormir no escuro, no silêncio. Que delícia. Deitei, encobri a cabeça, foi esse pensamento que eu tive, entre aspas, meio que apaguei. Assim que eu coloquei o lençol, pensei isso, eu já sentei na cama. Mas aí já não era... Meu corpo ficou deitado, mas a minha alma sentou. E ao mesmo tempo que eu estava sentada, eu sabia que eu estava deitada. Mas não me apavorada, nada disso, normal, eu sentei. Quando eu sentei, eu já vi meu sobrinho que havia falecido há algum tempo. E eu vi o rostinho dele e eu era muito religiosa. Então, assim, nossa, imagina, não é? Esses pensamentos são muito rápidos, eu tô falando assim, mas são instantes. Imagina, os mortos não falam com a gente. Mas aí ele tava lá no meu ladinho, ele estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, me veio assim, é ele mesmo. E ele falou assim pra mim, você quer vir, tia? E uma paz inundou meu coração, que ela não existe nesse mundo. Muita paz, muita paz, muita paz. E eu, alegre, feliz, eu falei, pode, Bruno. E ele só sorriu. E eu segurei no braço dele. E fui. Minha alma, meu espírito, foi. E eu tava subindo, e depois eu já vi um céu. Um céu como se fosse de noite, né? Um céu escuro. E eu subindo numa paz, a sensação é de que, como eu te falei, eu não sei nadar, mas a gente vê em filme, que tampa nossos ouvidos, e esse mundo fica aqui. Você não lembra de mais nada, nada mais te importa. Só o que está na sua frente. E eu continuei subindo, só que aí teve uma hora que eu pensei, para onde eu vou? E ao mesmo tempo, rapidinho, ele já me respondeu, lá, tia. E eu olhei, era como a estrela d'alva, né, a primeira que sai. Essa estrelinha estava lá longe. E eu falei, é para lá. E continuei subindo. E a sensação de que eu tinha é que a minha alma e o meu corpo estavam ligados assim pela pontinha do pé. Mais um tantinho que eu saísse, eu já ia embora de vez. E eu indo para esse lugar, e conforme ia chegando perto, ia se abrindo. Eu vou falar portal porque é o que a gente ouve falar, não tem palavra. Uma porta, um portal. Esse lugar era outro lugar. Era outro lugar que eu estava indo. Só que quando eu estava no meio do caminho, vamos colocar assim, eu olhei para trás. A única vez que eu tive a sensação de virar o rosto e de olhar para trás. Porque eu não precisava olhar para ver nada, mas dessa vez eu olhei, eu virei e pensei, falei em pensamento, não tinha palavras. Mas e o Samuelzinho, que era meu filho, que é meu filho de 14 anos? Meu sobrinho sorriu, tirou o braço, como quem diz, volta, tia. Eu entendi, ele falando, volta, tia. E eu voltei. Só que eu não me vi voltando. Quando eu vi, eu já estava a enfermeira do meu lado. Eu abri o olho, ela estava do meu lado, com aquele oxímetro, né, na mão. E não tinha nada, estava 0-0. E ela, Neila, você tá bem? E eu estava ótima. Eu estava ótima. Estava em paz, estava ótimo. Podia cair no mundo, estava ótimo. E ela, esfregando meu dedo, colocava no outro, esfregava no outro, e ela foi ficando pálida. E ela, não tá bem. Ela só falou assim e foi atrás do enfermeiro-chefe. E eu fiquei pensando, coitada dessa menina, tá doida, o negócio deve ter quebrado. E eu tava tão bem. Só que aí chegou todo mundo. Aí chegou meu marido e meu filho, que era horário de visita. Quando ele chegou, eu comecei a sentir um frio. E eu falei pro meu marido, tá frio lá fora?
Só que eu olhei pela janela, que a janela estava aqui do meu lado, estava muito quente, um solzão. Mas, de repente, já veio aquele frio que eu nunca senti, de bater o queixo. E eu falei, eu tô com frio. Já veio o enfermeiro, tirou o sangue, me deu uma injeção, começou a olhar e vai e vem. E eu não estava entendendo era nada. E eles pediram para o meu marido ficar mais longe, me colocaram coberta, me esquentando. Aí eu fui voltando à minha temperatura normal. Então, essa foi a primeira, no caso, né? Depois me recuperei, tudo. Eu fiquei umas 2 semanas com uma paz que nada me abalava. Nada. E eu sempre fui muito estressada. Mas nada me abalava. Podia acontecer o que fosse, eu tava tudo bem, tá tudo bem. Gente, tá tudo bem, isso vai passar. Não me importava. Só que depois dessas 2 semanas, as coisas do dia a dia, vai tudo voltando. Você tá nesse mundo ainda, tem que resolver todas as coisas. E foi indo. E aquilo meio que entrou em conflito com tudo que eu acreditava. E minha cabeça começou a ficar muito cheia de coisa, preocupada. Ao mesmo tempo eu queria apagar aquilo, mas eu não tinha como apagar. Como que apaga uma coisa que você viveu? Não existe isso. E eu comecei a ficar muito reclamona de tudo. Muito. Tipo assim, questão de meses, assim, eu fui ficando muito estressada, muito reclamona, muito nada estava bom. E eu tive um outro problema, que eu comecei a ter sangramentos graves, cada vez mais graves, na época de menstruar. Começava a ter que ir no pronto-socorro, toda vez ia, voltava, tomava injeção e não estava resolvendo. Até que uma vez eu fui muito mal, dessa vez foi assim, horrível. Não segurava mais, fiquei a noite inteira, um médico passando pro outro, aquela coisa, plantão, um passava pro outro, e eu fui diagnosticada que acho que você vai ter talvez que tirar o útero, tal, mas a gente vai fazer uns exames, e fui ficando lá no pronto-socorro. Me deram injeção, me deram remédio, falaram assim, vou te liberar, você passa na farmácia, compra um outro remédio, e vai para sua casa, amanhã você vai no seu postinho. E eu muito fraca, mas falei, tá bom, gente, obedece o que o médico fala. Passamos na farmácia, eu e meu marido, compramos remédio, cheguei em casa, eu tomei o remédio, assim como o médico falou, e fui tomar banho. Quando eu cheguei no banheiro, eu liguei o chuveiro e na hora eu pensei, nossa, eu vou desmaiar. Eu senti que minha pressão baixou demais. E eu tentei chamar, mas não tinha nem voz mais, sabe? E eu tentando chamar meu marido. E até que ele me ouviu, eu batendo na porta, que eu não conseguia falar mais. E meus meninos estavam todos em casa, tenho 3 rapazes. Só pedi para ele colocar minha roupa, porque, né, são rapazes, era constrangedor. Eu só sei que ele conseguiu colocar minha roupa e eu apaguei. Eu não lembro mais da hora que eu apaguei, eu já acordei na cama. Do jeito que eu apaguei no banheiro, eu acordei na cama, mas assim, eu estava numa posição encolhida, meu corpo. Do meu lado da cama, tinha uma sombra, na mesma posição que eu, mas era só a sombra, uma fumaça, assim, com o meu contorno, uma fumaça. E, ao mesmo tempo, sem se mexer, mas ao mesmo tempo vendo, eu aqui atrás de mim, na cabeceira. Então, é como se fossem 3 Neilas. E uma aqui atrás de mim, na cabeceira. E eu, que estava deitada, olhei para essa Neila que estava aqui na cabeceira. E ela não falou nenhuma palavra, mas o olhar dela, a palavra que saía do olhar dela era que decepção. Eu senti aquela palavra e, de repente, aquelas 2 Neilas entraram no meu peito. Eu consigo ouvir até o barulho ainda. Fiz um pam. Chega, doeu. Entrou. No que entrou, eu abri meu olho físico. E eu estava deitada na cama.
E meu marido e meu filho desesperado. E eu só consegui, veio uma voz na minha cabeça falando, deixa ele te levantar. E eu falava assim pra ele, não me levanta. E eu tava falando muito baixo, e meu marido não tava ouvindo, querendo me pegar pra levar no pronto-socorro, né? E eu pensava, meu menino falou, não, pai, não levanta, ela não quer que levanta, deixa ela. Aí me veio de novo essa voz falando, pede pra ele erguer suas pernas. Aí eu falei pra ele, ergue minhas pernas. Quando ele ergueu minhas pernas, foi como se o sangue todo estivesse voltando pro meu organismo. Tudo, eu vi certinho, assim, do pé até a cabeça. Aí eu consegui respirar de novo, como se, agora eu tô aqui, agora pode me levar. E ele me levou pro pronto-socorro. Depois tive todo o procedimento, tive que tirar o útero. E ele fala que, meu marido fala que, nossa, eu te coloquei na cama, parecia que você não tava lá. Eu bati no seu rosto para ver se você reagia, e você não reagia. Então, assim, foram as experiências de EQM, eu acredito que são essas. Eu acho que você teve 3 EQMs, porque o que você contou entre 3 e 5 anos, que você entrava flutuando, isso é tão claramente uma descrição de um EQM, e a sua mãe confirmou o acontecido, e ela não te contou antes, certo? Não. Esse sonho foi recorrente por quanto tempo? Nossa, muito tempo. Muito tempo. Só parou quando você perguntou para sua mãe? Nunca mais sonhei. Será que era tudo isso para você perguntar para ela, para você ter um primeiro aprendizado sobre isso? Provavelmente. E a sua mãe, quando você relatou como é que era o sonho, ela ficou surpresa, assustada? Como é que foi isso? Ela me deu uma olhada assim, aconteceu sim. Mas veio que, você era tão pequena? Eu falei, mãe, mas eu vi, eu sei que aconteceu. Aí, passando para sua segunda EQM, que foi no tratamento dentário, você teve dengue, úlcera, e você perdeu muito sangue, provavelmente sem perceber que estava perdendo. Sim. E isso levou você a uma fraqueza tamanha em que você muito possivelmente correu o risco de morrer ali e teve a experiência de quase morte. A primeira coisa interessante que eu queria falar é sobre a sua surpresa de ver o seu sobrinho, porque pelo seu aprendizado religioso, morto não fala. Me explica um pouco melhor isso. Porque eu já fui católica, evangélica, mas nessa época eu era evangélica. E a gente aprende que isso não existe. Os mortos não falam com a gente. Então ficou uma coisa na hora, é como se a religiosidade, não a religião, toda religião é boa, hoje eu acredito assim. Todas as religiões que te levam para o bem é boa. Então a religiosidade falou mais alto. Falou, mas não existe isso. Mas na hora que ele me deu o braço dele, eu não sei porquê, te explicar o porquê, mas parecia que fisicamente eu estava segurando no braço dele. Foi muito real. Eu fiquei pensando nisso. E eu falo assim, mesmo eu tenho meus 3 filhos. É a mesma coisa alguém falar assim, Neila, eles não são seus. Eu falo, imagina. Eu engravidei, teve a gestação, eu tive os 3, eles são meus filhos, ninguém vai tirar isso de mim. E é a mesma coisa essa experiência, ninguém vai tirar isso de mim. Eu vi e eu falei com ele. Aliás, voltando para a primeira EQM, uma pergunta que eu queria fazer e eu me esqueci. Você, quando viu o seu pai sendo rude com a sua mãe, conforme você explicou, você me contou que você sabia que era seu pai, que era sua mãe, mas ao mesmo tempo havia uma espécie de distanciamento na relação. Como é que foi isso? É isso mesmo, eu tinha consciência de que era o meu pai e minha mãe, mas não tinha o sentimento que eu tenho por eles aqui. Meu pai e minha mãe. Não tinha sentimento, eu sabia, mas eu tratei como se fosse um homem e uma mulher, ao mesmo tempo que eu sabia que eram meus pais. Era um homem e uma mulher.
Se o seu afeto por eles aqui é 10, lá, em que nota você daria para entender o nível do afeto? É 0, não tem afeto. Era um ser, 2 seres. E o fato de você saber que era seu pai e sua mãe não significava nada? Não, aquela Neila vendo aquilo, não. Havia algum tipo de afeto como por um ser humano, por um ser? Um afeto genérico? Eu acredito que talvez sim, até pelo entendimento de, nossa, por que ele trata ela assim? Né? Que senão eu também não ligaria, né? Mas eu me importei, tipo assim, não precisava falar assim, né? Então tinha. Quando você viu seu sobrinho, Bruno, na segunda experiência de quase morte que você teve, você sentiu afeto por ele? Eu senti, mas não com tristeza. É interessante, porque fazia pouco tempo que ele tinha falecido, então ainda estava muito presente a dor da perda. Quanto tempo fazia? Nossa, eu não vou lembrar. Eu sou péssima de data. Alguns anos. Acho que uns 2 anos no máximo do máximo. Eu senti alegria. Depois que passou aquela coisa de, né, os mortos não falam com a gente, eu senti alegria de, é o Bruno. Tanto é que quando ele falou que é 20, nossa, é uma alegria imensa. Não é interessante isso, de você sentir essa alegria, de estar feliz em vê-lo, e ao mesmo tempo, quando você viu seu pai e sua mãe na primeira EQM, foi um outro tipo de sentimento? Talvez porque foi o contrário, né? Eu estava fora, eu estava em um outro plano, vendo eles aqui. E o do Bruno foi o contrário, né? Você foi até o plano dele? Eu acho que muda, né? Você disse que você sentiu muita paz. Sim. Sentia que tinha morrido? Não sentia, não. O sentido é de que eu sabia que eu estava deixando o corpo para trás, o corpo físico. Mas não pensar que eu morri, não me lembro de ter pensado isso, não. Só talvez quando eu já estava lá, quando eu lembrei do Samuel. Aí pode ser que eu tenha tido essa noção de que eu estou indo embora. Veja só, quando o Bruno falou com você, você pensou, bem, mas os mortos não falam com a gente. Mas, e você estando lá, sabendo que estava fora do corpo, você se surpreendeu com a sua própria condição? Isso te assustou ou estranhamente parecia natural? Estava tudo certo, correndo do jeito que tinha que ser. Não tinha susto nenhum. Como é que era o Bruno? Ele estava com que aparência? Da mesma idade em que ele faleceu? A roupa? A voz? Como é que você ouvia? A aparência mesma, mas eu só vi o rosto. Era como se ele tivesse saindo de uma fumaça, assim, sabe? Eu vi ele só o rosto, o tronco, né? Como se ele estivesse saindo, e o braço. Não vi o resto do corpo. Você falou de uma fumaça, então me fale sobre esse ambiente. Era só fumaça? Dos lados, na lateral, no início. Assim que eu saí, sim, era uma fumaça e ele saiu de dentro dela. Depois, não, mas no início, sim. Aí você disse que você subiu, que tinha muito sentimento de paz, um céu escuro. Você sente que você tenha saído do planeta Terra? Ah, possivelmente. Porque não tinha mais nada disso aqui lá. Você viu estrelas? Só aquele portal, mais nenhuma. Como é que você descreve esse portal? Você chegou perto dele? Sim. Era só luz? Tinha uma espécie de batente? Tinha gente lá? Não, era como se era uma luz brilhante e ela ia se abrindo, porque eu estava chegando, né? Ela foi se abrindo e uma claridade do outro lado, mas não uma claridade ofuscante, uma claridade. Era muito claro, mas ao mesmo tempo nem doía os olhos, era tranquilo. Você chegou a enxergar alguma coisa do outro lado do portal? Infelizmente não. E não havia ninguém antes do portal esperando também. A única pessoa que você viu foi o Bruno. Foi. Qual a idade que ele parecia ter? A mesma de quando faleceu? A mesma. Ele faleceu com quantos anos? 23. Aí você perguntou, para onde eu vou? Ele falou, lá tia, apontando para aquela luz.
Sim. E aí você disse que a alma e o corpo pareciam ligados pela pontinha do pé. Eu entendi que estava numa ligação frágil já. Isso. Um pouquinho. Mas você chegou a ver alguma coisa que ligasse, como algumas pessoas falam, um fio que saísse desse seu corpo não material e que descesse, não? Não, não vi. É interessante quando você falou, mas e o Samuelzinho? E o Bruno tirou o braço. Isso é muito parecido com vários outros relatos em que é dada a escolha para você. E às vezes a escolha nem é feita de uma forma objetiva, tipo o que você escolhe. Só o fato de você se lembrar do Samuelzinho já foi uma escolha, né? Sim, foi exatamente. Porque aí você voltou. Voltei. Você comentou com alguém sobre essa sua experiência na hora? Não, porque estava tudo muito... Eu sabia tudo que tinha acontecido, mas todo mundo muito preocupado com a minha saúde física. Eu não falei no início. Fiquei só dentro de mim mesmo, pensando, nossa, aconteceu tudo isso. Mas não falei, no início não. Você estava onde mesmo quando você puxou o lençol? Eu estava internada, na maca. Mas era UTI? Não, era um quarto comum para tomar o sangue, né? Você chegou a comentar com seu esposo ou com familiares depois sobre essa experiência? Aos poucos eu fui falando para um, para outro, mas eu via que não era muito... É porque assim, a maioria da minha convivência era toda da igreja, não tinha muito assim com quem conversar. Então eu falava, algumas pessoas falavam assim, nossa, que interessante. Tem uma amiga que essa não era religiosa, não é ainda. Então ela ainda, nossa, ela se surpreendeu, né? Eu entendo que é difícil falar, porque é o que eu falei aquela vez para você. Se você não vive, você não sabe. Então você tem que estar com a mente muito aberta para acreditar no que o outro está falando. Eu posso dizer para você que isso não é só no caso de algumas religiões. Mesmo com pessoas que não têm religião, também é difícil. Também, eu sei. Por esse motivo que você falou, porque a pessoa não viveu isso. Então não faz parte do repertório de possibilidades na vida que ela tem, né? É isso mesmo. Vamos para a segunda experiência que você teve. Você desmaiou por quê no banheiro? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Neila, você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?